Tá bom. Olha como o professor Olavo ele diferenciava o Lula do Eric Vogel, né? Então ele vai dizer assim, ó, Eric Vogel foi um dos maiores filósofos do século XX. Sua obra, Ordem and History, em 5 volumes, sintetiza e ordena, numa reinterpretação global da história, uma vastidão de conhecimento quase imaginável. Das inscrições egípcias até as últimas novidades do direito, da economia e da linguística. Dá de 10-0 em Hegel, Spengler e em Toby somados. De origem nobre, von Galen passou fome para estudar. Continuou homem simples, deslocado em ambientes chiques. No auge da glória acadêmica, usava ternos surrados, fumava charuto mata-rato e não tinha a menor classe no consumo de vinhos. Bebia o bom e o ruim, incapaz de distingui-los, caindo de sono vexaminosamente ao fim do primeiro copo. Não raro esquecia-se de cortar as unhas amareladas de fumo. Era, diziam seus confrades, um aristocrata intelectual com gostos proletários. Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do maior país da América Latina, nasceu pobre e ao longo de uma carreira de sucessos políticos espetaculares foi mudando de hábitos. Aprendeu a apreciar bons vinhos, a selecionar os melhores charutos e a aparecer em público de unhas polidas, envergando ternos Armani, idêntico em tudo a um ricaço de nascença. No auge da glória mundana, gaba-se de não saber falar inglês, mas dos seus discursos em português nada sobra o êxito dos erros de gramática. É um proleta intelectual com gostos aristocráticos. Há muitos estilos de um pé rapado subir na vida. Cada um, à medida que ascende na escala social, vai colhendo os bens que, no seu tempo de pobre, lhe pareciam os mais desejáveis. E a cada um vitorioso tem em torno os admiradores que merecem. Professor Olavo de Carvalho. Professor Jorge Carvalho, esse artigo está nessa obra, é um artigo pequeno, maravilhoso, é um dos meus preferidos, eu estava até revisando ele. E aqui o professor Olavo, ele fala sobre educação, cultura, e não é algo próximo do Imbecil Coletivo, porque o Imbecil Coletivo eu considero a obra-prima do professor Olavo de Carvalho, né? Até mesmo Jardim das Aflições é melhor do que essa obra, eu não nego, mas que ela é muito boa, principalmente para quem vai iniciar nos estudos filosóficos que englobam o professor Olavo. Por quê? Porque o professor Olavo, como qualquer outro escritor, ele muda de opinião conforme ele vai estudando. Então, o professor Olavo de 1990 não é o mesmo professor Olavo próximo da sua morte ali, né? Seu falecimento em 2021. Em 2021. Em 1990, que foi o auge do Imbecil Coletivo, ele estava muito mais preocupado em entender a ascensão na academia. Ele não conseguia entender como a academia era tão vexaminosamente corrupta. Não estou falando corrupta no sentido financeiro, eu estou falando corruptamente intelectual, ou seja, a academia se vendia-se facilmente a ideias progressistas, né? Então, o Imbecil Coletivo, o professor Olavo, naquela época, ele estava se debruçando, né, ainda em entender o problema. O professor Olavo, após 2010, quando o COF, né, o seu curso de filosofia, ele se expande, aí já é um professor Olavo diferente, é um professor Olavo já entendido do que realmente estava acontecendo, já era alguém muito mais consciente do problema a ser enfrentado. Então, ou seja, o professor Olavo ele tem esses dois aspectos para quem lê. Então, o mínimo que você precisa saber para não ser idiota é uma obra que eu recomendo para quem realmente está começando a ler as obras do professor Olavo. Por quê? Porque você parte dos seus artigos não estão em ordem cronológica, mas você lendo seus artigos, você consegue entender um pouco de como o professor Olavo entendia a economia, de como ele entendia a educação, a cultura,